E agora a gente vai bater papo entendendo por que é tão difícil assumir os nossos erros. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Silmara Franzese, que é psicóloga e também acupunturista, e fala com a gente sobre o assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa Prazer tarde. te receber aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, eu queria começar compreendendo. Todos nós temos alguma dificuldade em assumir os nossos erros? Então, Jaque, a respeito assim do nosso processo de desenvolvimento, a gente poderia pensar que tudo depende da forma como a gente foi educado. Se desde criança a gente tem ali pais que vão nos orientando, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente vai lá e assume o nosso erro, então isso já vai sendo internalizado. A nossa personalidade ela vai sendo construída, né? Uhum. Então, esse processo de desenvolvimento, ele vai se instalando ali na psique da pessoa, né? Agora, doutora, quando a gente está de fora, eu percebo isso, a gente talvez tenha mais facilidade em perceber onde está o erro do que quando é na nossa vida. Sim. E às vezes a gente quer dar um palpite para alguém. É interessante como os mais velhos, muitas vezes os pais, costumam não errar nesses conselhos, nessas percepções de vida. A abordagem correta também pode ajudar a ajudar o outro? Com certeza. E principalmente você ser o exemplo, né? Se você assume as coisas e o seu filho vai desenvolvendo, né, o processo ali de percepção, onde a pessoa, né, o filho consegue perceber esse movimento, então ele automaticamente ele vai ter isso como uma referência. Agora, assumir o erro é se responsabilizar, né, pela sua vida. E para isso você precisa se conhecer. Né? Que eu acho que o autoconhecimento é o X da questão, é o que faz muita diferença para tudo na vida da gente, né? Agora, a gente estava até conversando um pouquinho fora do ar, se a gente der uma olhada no reflexo do que está acontecendo no nosso país, Sim. na política, de tantos erros, de tantas pessoas que falavam de um jeito ou que trabalhavam em empresas com uma filosofia, e daí a gente descobre que não é nada disso. É nada disso. E um joga a culpa para o outro, e daí, olha, eu falo quem fez, mas eu não, eu fiz porque o outro me obrigou, eu fiz porque eu estava dentro de um esquema que já é assim. Parece que é todo mundo tentando escapar e colocar a culpa no outro. Reflexo talvez um pouco até da nossa sociedade, não, doutora? Isso tem a ver também com o personagem que você vai construindo ao longo da sua vida. Todo mundo constrói um personagem? Todo mundo constrói um personagem, né? A personalidade é justamente o personagem que você vai construindo ao longo da sua vida. E todo mundo tem a necessidade de ser aceito, né? Então, quando você não quer que essa aceitação em relação ao outro seja quebrada, é a questão de você jogar a culpa no outro e não colocar a responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Doutora, quando essa dificuldade é muito grande, como compreender qual é o momento de procurar ajuda? Se a pessoa não consegue nem admitir que está errando, como admitir que precisa de ajuda? Às vezes a pessoa acha que não está errada, né? E aí entra aquilo que você disse sobre as dicas das outras pessoas, mas eu acho que tem um fator principal aí que a gente vai observar um pouco na nossa construção das nossas virtudes, né? Que é a questão do orgulho, né? Então, se você é muito orgulhoso, você vai ter muito mais dificuldade de entrar em contato com a humildade, né? De ir lá e assumir, né? E colocar realmente a responsabilidade na sua vida, né? Então... E aí eu queria te perguntar se, já apresentando o programa há 10 anos, entrevistando psicólogos há 10 anos, eu vejo que vem melhorando. Mas antigamente, os psicólogos me falavam muito que as pessoas chegavam ao consultório já com problemas de família, com problemas no trabalho, com problema na vida social. Quer dizer, ao invés dela ir se tratar logo de cara, acabava deixando isso por último e chegava para o psicólogo, para o terapeuta, já cheio de problemas. As pessoas têm conseguido procurar ajuda um pouco antes ou ainda assim, falando especificamente sobre esse problema do orgulho, a dificuldade de assumir os próprios erros, as pessoas demoram muito ainda? Demoram bastante, né? A gente tem aí um preconceito ainda a respeito de você colocar a sua vida para o outro como se o outro fosse te dar dicas e tudo mais. Quando, na verdade, o processo de autoconhecimento é justamente você saber quem é você, ser verdadeiro com você mesmo, né? E não é fácil, né? Você olhar... Não é fácil. Você imagina alguém te falar
que você não está conseguindo assumir o seu erro, que você não está conseguindo ser humilde. E aí, eu acho que a grande diferença de se você, esposa ou esposo, mãe ou filho ou amigo, que quer ajudar alguém, não está conseguindo explicar ou está dando briga, o profissional sabe como falar isso sem ofender. Num quesito de tratamento mesmo, né, doutora? Sim, sabe, até porque todo mundo tem mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa, ele existe justamente para nos preservar daquilo que a gente quer esconder, né? Às vezes de nós mesmos, né? Então, a partir do momento que você tem toda uma formação para poder entrar em contato com esses mecanismos de defesa, você não simplesmente vai lá e tira o mecanismo de defesa do outro. Você simplesmente vai entender por que a pessoa precisa se defender. O que tem por trás daquilo, daquele personagem, que ele precisa realmente deixar escondidinho. Doutora, é claro que cada caso é um caso, Sim. mas eu queria compreender. A senhora falou que uma das orientações é para os pais já tentarem ensinar as crianças desde cedo as suas responsabilidades. E se você for lembrar aí da sua infância, se eu lembro da minha, é muito curioso a gente lembrar que as crianças, elas sempre colocam a culpa, ou muitas vezes elas colocam a culpa em alguém. Quem quebrou? Ah, foi um amiguinho imaginário. Ah, quem fez isso? Ah, foi o fulano, ou foi o irmão, ou foi outra pessoa. Outro dia, muito engraçado, uma amiga minha mandou um vídeo do filhinho dela. O filho dela também chama Davi. E ele tinha quebrado, lascado um pedaço do piano com um brinquedo. Aí a mãe falava assim, filho, quem foi que fez isso? Ele tem 3 anos, ele falava, foi o diabo, mamãe, ele é muito mal, ele é muito mal. E eu acho que o que os pais fazem nesse momento vai ser fundamental para que tipo de adulto vai ser formado, não é, doutora? Até porque aí a gente está falando do medo, né? Da construção do medo. Então, a gente tem um medo que nos preserva. Da consequência, inclusive, nesse caso, Exatamente. Né? Por quê? Porque o medo, né? O medo de eu levar bronca, o medo de eu não ser aceito. Eu acho que a questão principal aí é a aceitação, né? Quem não quer ser aceito? Quem não quer amar e ser amado? Então, se você quer preservar essa imagem que você construiu ali, você não vai assumir. Agora, se a mãe, né, psicóloga ali naquele momento, vai e orienta, não, filho, não vai acontecer nada, eu só preciso que você fale a verdade, porque não é legal a gente mentir, né? E com criança, principalmente, tem outros jeitinhos de você ir mostrando, né? E fazendo a criança se colocar no lugar da situação. E aí, aproveito para te perguntar nessa hora, dependendo do que a criança fez, vai ter uma consequência, mas ainda assim a gente tem que incentivar a falar. Como lidar com isso? Então, isso você falou uma coisa importante. A gente está vivendo hoje numa sociedade onde as crianças estão mandando nos pais. Né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A criança precisa perceber o que é limite, o que é realmente esse processo aí de assumir as responsabilidades, e uma delas é essa, né? E aí, doutora, sei que não é o nosso tema principal, mas acabo falando sobre isso. Sempre que a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre culpa. Hoje os pais estão os dois fora, provavelmente. Sim. As crianças, elas não ficam o tempo inteiro com a mãe e com o pai. E Sim. quando os pais estão perto, principalmente essa mãe que lida com a culpa quando ela trabalha fora, ela acaba falando sim para tudo. Exato. Ou deixando para lá, não corrigindo. E pode não ser um problema agora, mas quando se tornar adulto vai ser um problema sim, né, doutora? Sim, nós estamos hoje enfrentando uma situação assim, eu acho que bem grave, inclusive, onde as crianças elas estão buscando referências fora de casa. A gente tem youtubers hoje que são formadores de opinião. Então, se a mãe e o pai não estão ali, dentro do processo da construção, da educação dessa criança, não está percebendo o que está acontecendo, está ausente, né? Muito provavelmente as coisas vão acontecer. Agora, os pais precisam, o tempo que eles estão ali com a criança, ser presentes. Tem que se dedicar, então, né? Não é só a questão da quantidade de tempo que você está com a criança, mas a qualidade desse tempo. Eu li uma frase, eu estava até conversando com uma amiga sobre ela, que diz assim, se você não está tendo trabalho em educar os seus filhos, você não está os educando, não porque tá certo. É trabalhoso. Exatamente, né? É trabalhoso. É trabalhoso, envolve você também assumir os seus erros, porque você é o exemplo para o seu filho ali. E os pais não acertam sempre, Não né? acertam sempre, né? Então, chorar, dizer que errou, pedir desculpa, né? Isso faz parte da formação do caráter. Doutora, você falou uma coisa que me chama tanto a atenção, que é esse momento estranho que a gente vive das crianças e dos adolescentes terem referência em youtubers. E assistindo algumas coisas, até
nem porque eu acompanho, mas eu gosto de ver, atendo, por ser pastora também, atendo às vezes alguns adolescentes, então eu quero entender o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo. Outro dia eu vi uma dessas youtubers de muito sucesso, fui assistir um vídeo dela, e nesse vídeo a mãe dela participava e ela xingava a mãe dela, elas se xingavam, se conversavam com palavras agressivas, e era assim que elas se chamavam, tipo, minha mãe tá aí, parceira, não sei o quê, e falou umas palavras, e eu falei, peraí, é isso que está lotando teatro, porque elas vão a teatros e enfim... E é nisso que os jovens estão se espelhando? Peraí, tem alguma coisa bem errada acontecendo, né, doutora? Muito errada, muito errada. Eu acho que a questão da responsabilidade de quem vem a ser um youtuber, né? Nada contra nenhum youtuber. Claro que não. Né? Aliás, sigo vários que me dão dicas importantíssimas. Exatamente. Mas eu acho que a questão é, você que é youtuber, por exemplo, né? Colocar a mão na consciência, porque todo mundo que está dentro de um veículo de comunicação é formador de opinião. Claro. Então, se você está sendo responsável, de novo a autorresponsabilidade, você está sendo responsável pela construção daquela personalidade ali que está do outro lado da telinha, que você nem sabe quem é. Presta atenção no que você está fazendo, né? Presta atenção no que você está fazendo, né? Sabe, doutora, que as pessoas às vezes me pedem para dividir mais nas minhas redes sociais, o que eu faço com o Davi, como eu faço, se eu estou amamentando, se não estou. E eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei que tem um pediatra nos orientando, tem algo que é específico para o Davi, específico para a nossa família. Então, eu evito falar algumas coisas que estão acontecendo, porque eu tenho receio de que alguém que tem uma situação de vida completamente diferente, de repente fale, já que fez, eu vou fazer. Mas para alguns casos específicos, já introduziu papinha, não introduziu? Calma, procure a orientação do seu pediatra. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Aí a gente está falando um pouco sobre essa história de assumir os erros. Então, cuidado para não querer influenciar o outro, seja na família, seja na rede social, ou da maneira que for, a fazer o que você acha que é certo, né, doutora? Exato. Isso é uma linha tênue, né? Exato, muito tênue. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, dando dica para quem está nos assistindo, então, como prestar atenção se a gente não está deixando os nossos erros de lado e colocando sempre a culpa no outro? Tem como a gente fazer essa autoanálise? Humildade, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se conhecer. Que personagem que eu construí? Como que eu estou me posicionando na vida? De que maneira que eu estou me relacionando com as pessoas? O quanto eu estou falando da minha vida ou falando da vida do outro, ou jogando a responsabilidade no outro e não assumindo os meus erros, né? Então, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar é que a nossa sociedade ela é formada por nós, inclusive pela formação das crianças. Então, tudo o que cada um de nós faz vai repercutir, hoje ou lá na frente, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conhecer. Doutora, para tratar isso em terapia, eu entendo, então, que primeiro vai ser um trabalho de autoconhecimento e depois tentar ajudar a pessoa em várias áreas, inclusive nessa, né? Normalmente a gente trabalha em cima da queixa que a pessoa traz, né? Porque a gente precisa entender por que a pessoa está usando daqueles mecanismos de defesa, né? O que está acontecendo que ela está precisando preservar algo e o que é aquilo, né? Então, é um processo que vai depender de caso a caso, né? Cada um tem um motivo, Cada um tem um motivo, cada um tem uma maneira de se posicionar. Pode ser algo que aconteceu especificamente em algum momento, algo da infância, enfim, vai ser particular, né? A gente não vai descobrir nenhum monstro dentro de nós. Não precisa ter medo, A gente não precisa ter medo, a gente não descobre nada que a gente já não conheça. A questão é a gente se melhorar como pessoa. Às vezes é mais simples do que a pessoa imagina. Às vezes é mais simples do que você imagina, né? Não fica sem procurar ajuda, porque sofre você, sofre quem convive com você. Às vezes a pessoa está perdendo emprego atrás do outro, está tendo problemas no casamento, ou está tendo problema com os filhos, não sabe por que isso está acontecendo e talvez seja essa dificuldade em reconhecer os erros. Exatamente. Que tem algum bloqueio que pode ser facilmente tratado, né? E se você mantém esse personagem e essa atitude que você considera como algo errado, ou às vezes você nem considera, né? Você vai tornando isso um hábito na tua vida. E o hábito, ele vai ser muito mais difícil de você depois desconstruir, né? Então, é importante que você não deixe isso avançar. Doutora, prazer te receber aqui, viu? Prazer Obrigada é meu. por essas dicas. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.psicologiaemsantana.com.br e o telefone 0 operadora 11